A manutenção está presente em nosso cotidiano por diversas operações, desde a troca de uma lâmpada queimada, uma telha quebrada, ou um pneu furado. Quando observamos algo que foi quebrado ou danificado, sendo consertado ou substituído imediatamente para que o funcionamento do conjunto possa ser restabelecido, estamos observando a execução de operações de manutenção após a ocorrência de quebras e paradas imprevistas, ou seja, operações de manutenção corretiva. A manutenção até o final do século XIX era na maioria das vezes responsabilidade do próprio usuário do equipamento. Após o século XX, com o aumento do volume de produção e o surgimento da produção em série, a manutenção passou a ser responsabilidade de um departamento específico da organização. A filosofia das empresas nessa época consistia em operar sem parar, e diante disso a prática de manutenção corretiva era adotada. Até o período da Segunda Guerra Mundial, a utilização somente desse tipo de manutenção não se revelava um problema para as indústrias. A complexidade dos equipamentos era baixa, costumava-se ter um superdimensionamento dos mesmos, e as empresas buscavam sempre manter um estoque de produtos acabados, evitando que o mercado fosse afetado pela falta destes produtos se porventura algum equipamento tivesse problemas, e devesse ser parado para reparo. Segundo a NBR 5462 de 1994, manutenção corretiva é a manutenção efetuada após a ocorrência de uma pane, destinada a recolocar um item em condições de executar uma função requerida. Nesta perspectiva, compreende-se que a manutenção corretiva ocorre devido a paradas imprevistas. Logo, neste tipo de manutenção, o atendimento para a realização da ação corretiva é imediato, ou seja, assim que um equipamento ou máquina entra em pane, a equipe de manutenção efetua seu conserto. Existem duas condições específicas que levam à manutenção corretiva: o desempenho com deficiência apontada pelo acompanhamento das variáveis operacionais, e a ocorrência da falha. Ao atuar em um equipamento que apresenta um defeito ou desempenho diferente do esperado, estamos fazendo a manutenção corretiva. Portanto, a manutenção corretiva consiste na atuação para a correção da falha, ou de um desempenho menor do que o esperado. A opção pela manutenção corretiva deve considerar fatores econômicos, como, por exemplo, é mais barato consertar a falha do que tomar ações preventivas? Se for, a manutenção corretiva é uma boa opção. Por outro lado, devemos considerar também as perdas por paradas de produção, pois a manutenção corretiva pode acabar saindo mais cara do que se imaginava a princípio. Outros fatores importantes que devem ser considerados antes de optar pela manutenção corretiva são os seguintes. Existem ações preventivas que podem ser tomadas para evitar a ocorrência da falha no equipamento? Essas ações são tecnicamente viáveis e econômicas. Se não houver ações preventivas viáveis e econômicas, a manutenção corretiva pode ser um método de manutenção adequado. Em muitos casos, como não se pode prever o momento de ocorrências das falhas, existe a possibilidade de haver interrupções da produção inesperadamente. Se a interrupção for excessivamente longa, poderá haver prejuízos significativos para a empresa. Mesmo optando pela manutenção corretiva para algumas partes menos críticas do equipamento, é preciso ter os recursos necessários, tais como peças de reposição, mão de obra e ferramental, para agir rapidamente e reduzir possíveis impactos da falha na produção. Há casos em que é vantajoso ter componentes montados em estoque para substituição rápida. O reparo do componente danificado poderá ser efetuado posteriormente pela oficina central, ou por uma empresa terceirizada. A NBR 5462 de 1994 define a falha como o término da capacidade de um item desempenhar a função requerida. Ou seja, é a diminuição total ou parcial da capacidade de uma peça, um componente ou uma máquina, ao desempenhar a sua função durante um período, quando o item deverá ser reparado ou substituído. As falhas nos equipamentos raramente têm uma única causa fundamental.
Ao contrário, as falhas são geralmente causadas pela interação de várias causas fundamentais menores. Por isso, a investigação das causas fundamentais deve ser bastante abrangente e considerar vários aspectos diferentes. Todas as pessoas que trabalham com a manutenção de equipamentos devem desenvolver sua capacidade de investigar as causas fundamentais em várias dimensões. Esta capacidade pode ser exercitada através da observação no local da ocorrência da falha e de um melhor conhecimento dos mecanismos por trás das falhas nos equipamentos, que podem ser a lubrificação, que desempenha um papel vital em vários tipos de equipamento por evitar o desgaste excessivo por atrito entre as diversas partes, além de evitar o sobreaquecimento, remover poeira e materiais estranhos, e evitar vibrações e ruídos. A falta de lubrificação adequada é uma importante causa de falha a ser considerada. Por isso, a lubrificação é uma das atividades mais importantes da manutenção preventiva. Um controle adequado desta atividade no dia a dia eliminará a possibilidade desta causa de falha. Para operar os equipamentos, geralmente existem procedimentos operacionais padrão para situações normais e de emergência. Estes procedimentos estão descritos nos manuais de operação, com os quais os operadores da produção devem estar bastante familiarizados. O treinamento dos operadores com base nestes procedimentos deverá garantir a correta operação dos equipamentos no dia a dia. Mesmo assim, os supervisores da produção devem verificar periodicamente se os operadores conhecem estes procedimentos e se a prática no dia a dia está conforme eles. Os operadores devem ser treinados para entenderem os mecanismos e funções dos seus equipamentos e constatarem a importância de operá-los corretamente. Muitas vezes, os equipamentos são operados na velocidade ou sequência incorreta, e os procedimentos padrão de acionamento e desligamento não são corretamente executados. A presença de poeira, lixo, resíduos e materiais estranhos nas partes do equipamento pode ser outra importante causa de falha. A sujeira e objetos estranhos podem prejudicar o funcionamento dos equipamentos, além de afetar a qualidade do produto. Considera-se como objetos estranhos tudo aquilo deixado intencional ou involuntariamente nos equipamentos, ou nas suas proximidades, e pode obstruir seus mecanismos. Entre estes objetos estranhos, estão incluídos os próprios produtos acabados e seus resíduos, que caem entre as partes móveis dos equipamentos. A sujeira e a presença de objetos estranhos aumentam o atrito entre partes móveis, e causam até mesmo mau contato em circuitos elétricos quando se acumulam em painéis de controle. As salas elétricas, almoxarifados e centrais hidráulicas devem ser vedadas, para que a poeira não se acumule sobre os equipamentos e peças de reposição. Esta é uma regra básica de prevenção de falhas desrespeitada com frequência. A limpeza é uma atividade básica de manutenção, e por isso é importante manter os equipamentos constantemente limpos, interna e externamente. A limpeza externa mantém a boa aparência do equipamento, e nunca deve ser negligenciada. Mas é preciso ir um pouco além, e limpar também as partes menos acessíveis dos equipamentos. Além disso, o excesso de umidade, temperatura e radiação ultravioleta aceleram a degradação de diversos materiais tais como a borracha das mangueiras, gachetas e anéis de vedação. Os equipamentos eletrônicos podem apresentar falhas quando expostos a altas temperaturas ou descargas de eletricidade estática acumulada. Folgas são movimentos relativos entre as partes dos equipamentos. Para evitar falhas, as folgas devem ser mantidas em limites aceitáveis. As partes dos equipamentos podem estar fixadas por soldas, rebites, parafusos ou adesivos. Estas partes podem se soltar por excesso de vibração, impactos, torque insuficiente, ou má fixação durante a montagem. Existem várias medidas de prevenção das folgas. Dentre elas, destaca-se o controle de vibrações em equipamentos rotativos e oscilantes, o uso de arruelas de pressão, contraporcas e contrapinos. As folgas também podem ser causas de falhas em circuitos elétricos e eletrônicos, por causarem superaquecimento dos contatos,
e degradação dos materiais isolantes. A gestão do processo de manutenção deve abranger desde as operações diretas, necessárias e indispensáveis para o bom funcionamento de máquinas, equipamentos, instrumentos, instalações e veículos, até os processos administrativos que envolvem a aquisição de peças, componentes, insumos, máquinas e ferramentas. Ainda deve contar com um estudo dos custos de mão de obra direta e indireta, bem como da relação direta dos custos de manutenção e os benefícios gerados aos diversos tipos de máquinas e equipamentos em função da sua aplicação. Análises deste tipo permitem a identificação da manutenção ideal para cada tipo de aplicação, como, por exemplo, a produção de vidro, onde as paradas periódicas para a execução de operações de manutenção comprometem seriamente a produtividade, a qualidade e a segurança das operações de mecânica. Neste caso específico, a gestão da manutenção criou uma sistemática de manutenção corretiva, como no motor que movimenta um misturador do sistema de alimentação de matéria-prima, que pode ter instalado um motor reserva em paralelo com o motor em funcionamento. Quando o motor ativo apresenta pane mecânica ou elétrica por desgaste excessivo em decorrência do tempo de trabalho, a equipe de manutenção interrompe o sistema somente durante o tempo necessário para trocar as correias do motor reserva instalado em paralelo. Depois, aciona novamente o equipamento, cujo funcionamento foi interrompido por um tempo bem menor do que se houvesse a necessidade de executar reparos no motor em uso. Após o reinício do funcionamento do motor reserva, o motor que estava em funcionamento é retirado para que se execute nele a manutenção corretiva, e só é recolocado e religado quando o motor reserva apresentar defeitos por desgaste excessivo. No exemplo apresentado, é possível ter uma ideia da atuação estratégica da gestão da manutenção, responsável pelos cálculos financeiros e de viabilidade de execução das operações de manutenção em uma organização. Tais cálculos possibilitam prever se a execução de ações propostas para a resolução de problemas nos processos industriais é economicamente viável. Por essa razão, a gestão da manutenção é fundamental para a tomada de decisões que vão implicar custos, os quais devem ser amortizados ao longo da utilização dos ativos da organização que vão garantir sua produtividade. Para a gestão da manutenção, é essencial haver registros sobre as ações de manutenção corretiva com a utilização de fichas de manutenção. Em suma, compreende-se que a manutenção corretiva é um conjunto de procedimentos executados para atender imediatamente à produção, à máquina ou ao equipamento que parou. A equipe de manutenção age imediatamente para restabelecer seu funcionamento o mais rápido possível.